Existem certos tipos de homens que as mulheres simplesmente não conseguem apagar de suas mentes. Não importa quanto tempo passe ou quantos novos rostos surjam em suas vidas. Eles se gravam na memória de uma forma quase permanente, deixando uma marca que transcende o superficial. Esses homens deixam uma impressão indelével, não por causa de uma aparência impecável ou de uma conta bancária volumosa, mas sim pela essência de como se comportam, pela força que projetam e pelos valores que simbolizam. A sua presença é uma âncora na linha do tempo emocional de uma mulher, um ponto de referência que resiste ao esquecimento. E é exatamente aqui que o tema se aprofunda e se torna fascinante. A esmagadora maioria dos homens desconhece completamente que possui, dentro de si, a capacidade latente de se tornar inesquecível. Eles vivem suas vidas operando sob um conjunto de regras sociais que os torna previsíveis, substituíveis e, em última análise, passageiros. Bem-vindos de volta ao canal, o lugar onde nossa missão é desmascarar as mentiras convenientes, expor os jogos de manipulação e falar com total franqueza sobre o que, de fato, ressoa com a psique feminina. Se você está exausto de conselhos diluídos, de estratégias ineficazes que jamais tocam na verdadeira essência da psicologia da atração, você finalmente encontrou o seu lugar. Hoje, vamos realizar uma dissecção detalhada das 7 atitudes fundamentais que um homem pode internalizar para se tornar permanentemente inesquecível. Este conteúdo vai, sem dúvida, gerar controvérsia e desconforto, pois a verdade autêntica raramente é polida ou politicamente correta. As mulheres podem não admitir isso abertamente, talvez nem para si mesmas, mas no âmago de seu ser, elas reconhecem essa realidade. Elas sabem instintivamente que o homem que causa uma impressão duradoura e poderosa não é o servo que satisfaz todos os seus caprichos e desejos momentâneos. Pelo contrário, é o homem que a desafia a ser melhor, que a apoia em seu crescimento, mas que se recusa terminantemente a ceder seus princípios e sua identidade apenas para obter a validação ou a aprovação dela. Reflita sobre isto por um momento. A vasta maioria dos homens é funcionalmente substituível na mente de uma mulher. Eles entram e saem de sua vida como um ruído de fundo, uma presença momentânea que logo se dissipa na névoa do tempo. São notas de rodapé em sua história. Contudo, em raras ocasiões, surge o homem excepcional, aquele que se destaca da mediocridade, que não apenas captura sua atenção, mas transforma fundamentalmente a perspectiva dela sobre os homens, sobre os relacionamentos e sobre si mesma. Esse homem permanece vívido em seus pensamentos muito tempo depois de sua partida física. Ele se torna o padrão de ouro, a régua pela qual todos os futuros pretendentes são inevitavelmente medidos, e na maioria das vezes, considerados insuficientes. Ao final deste vídeo, você não apenas compreenderá com precisão cirúrgica o que o diferencia do resto, mas, e isso é o mais crucial, você saberá exatamente como incorporar esse arquétipo em sua própria vida. Não se trata de aprender a jogar, mas sim de aprender a viver de uma forma autêntica que comanda respeito incondicional e torna o esquecimento uma impossibilidade lógica. Primeiro pilar: o homem de princípios inabaláveis. Um dos equívocos mais catastróficos que um homem pode cometer em um relacionamento é a erosão gradual de seus próprios padrões com o objetivo desesperado de manter uma mulher por perto. É um sacrifício silencioso da própria alma no altar da insegurança. Eles começam a tolerar comportamentos que em qualquer outro contexto considerariam inaceitáveis. Ela se atrasa consistentemente sem uma justificativa plausível, e ele a recebe com um sorriso forçado, engolindo o desrespeito ao seu tempo. Ela o diminui ou o ridiculariza em público, e ele reage com uma risada nervosa, escolhendo a humilhação passiva para evitar um conflito momentâneo. Ela flerta descaradamente com outros homens na sua frente, e ele se autoconvence através de uma ginástica mental patética de que é apenas uma brincadeira inofensiva. Cada uma dessas concessões é um tijolo a menos no alicerce de seu autorrespeito. São esses erros que não apenas minam a posição de um homem, mas o tornam completamente esquecível. Por que tantos homens caem nessa armadilha traiçoeira? A resposta reside em uma única palavra: medo. O medo paralisante de perdê-la.
Eles operam sob a crença falaciosa de que ter qualquer mulher, mesmo uma que o desrespeita, é preferível a ficar sozinho e ter que confrontar suas próprias inseguranças. Mas a realidade implacável é esta. No momento em que você aceita menos do que merece, você está de fato ensinando a ela o manual de instruções de como tratá-lo. Você está lhe dando permissão explícita para continuar. E uma vez que ela internaliza que você é um homem que tolera o desrespeito, torna-se psicologicamente impossível para ela genuinamente respeitá-lo. O respeito não pode coexistir com a permissividade. Agora, vamos dissecar a abordagem correta. A postura do homem de valor. Um homem com padrões sólidos não recorre a explosões de raiva, dramas ou súplicas infantis por um tratamento melhor. Ele não precisa. Ele estabelece seus limites com uma calma e uma firmeza que são muito mais impactantes. Se ela se atrasa sem um motivo válido, ele não ignora o fato para ser legal. Ele aborda a questão de forma direta e sem carga emocional. Meu tempo é um recurso valioso e finito. Se você não o respeita, isso indica que não estamos alinhados e não poderemos passar muito tempo juntos. Veja bem, isso não é uma tentativa de controle, é uma declaração de autorrespeito. Se ela o desrespeita em um ambiente social, a atitude errada, a atitude do homem fraco, é rir nervosamente ou pior, revidar com insultos no mesmo nível. A atitude correta é abordar o assunto com calma e, em particular, mais tarde. Eu não tolero e não serei o tipo de homem com quem falam dessa maneira. Se isso se repetir, eu simplesmente me retirarei da situação. Você consegue perceber a profunda diferença de poder nessa comunicação? Ele não está ameaçando ou dando um ultimato. Ele está simplesmente informando sobre suas fronteiras, sobre as consequências naturais de cruzá-las. Ele está demonstrando, com ações e palavras, que se valoriza o suficiente para se afastar de qualquer situação que comprometa sua dignidade. Os erros nascem do medo e da escassez. Os acertos nascem da força e da autoabundância. Um homem com princípios não é um tirano. Ele é, acima de tudo, consistente. Ele não negocia seus valores fundamentais para garantir a felicidade momentânea dela, pois entende que a verdadeira felicidade em um relacionamento só pode florescer em um terreno de respeito mútuo. Ele sabe que um relacionamento deve agregar, expandir sua vida, não drená-la, e porque ele se respeita em primeiro lugar, de forma incondicional, ela não tem outra escolha senão espelhar esse respeito. Segundo pilar, o homem genuinamente destemido. O medo é o aniquilador silencioso e invisível da masculinidade. A grande maioria dos homens sequer possui a autoconsciência para perceber o quanto o medo dita, de forma sutil e constante, seu comportamento dentro dos relacionamentos. É um medo multifacetado. O medo de perdê-la. O medo de expressar uma opinião que possa incomodá-la. O medo visceral da solidão. O medo corrosivo de não ser bom o bastante para ela. E como resultado direto desse medo que opera no subconsciente, eles acabam vivendo em um estado de alerta constante, pisando em ovos, filtrando cada palavra, calculando cada ação e, essencialmente, encolhendo sua própria personalidade para caber no molde que eles acreditam que irá agradá-la. Eles se tornam uma versão diluída de si mesmos. Mas aqui reside a verdade mais crua e libertadora. As mulheres jamais se lembrarão com admiração do homem que viveu acorrentado pelo medo. Elas podem sentir pena dele, podem até usá-lo, mas nunca o admirarão. Elas se lembram com uma clareza impressionante daquele que se movia pelo mundo sem essa corrente. Quando você teme perdê-la, você, de forma voluntária, entrega a ela todo o poder da relação. Ela sente esse poder na sua hesitação em dizer um não firme, na forma como você se justifica excessivamente por cada pequena decisão, em como você capitula rapidamente quando ela aplica qualquer tipo de pressão. Esse medo te torna esquecível porque ele é um sinal inequívoco de fraqueza. Ela pode até permanecer ao seu lado, por conveniência ou conforto, mas ela não irá admirá-lo, ela não irá respeitá-lo. E o respeito, não o afeto ou a paixão momentânea, é o verdadeiro alicerce da atração duradoura e inesquecível. Agora, por um instante, visualize em sua mente
o arquétipo do homem que não teme nada. Isso não significa que ele seja arrogante ou imprudente. Significa que ele está ancorado em algo mais profundo que o medo da perda. Ele não teme expressar sua opinião autêntica, mesmo que isso signifique criar uma discordância saudável. Ele não teme se afastar com dignidade se o relacionamento se torna um ambiente tóxico que compromete seu bem-estar. Ele não teme a perspectiva de ficar sozinho, pois sua identidade e seu valor não são definidos pela presença ou ausência de uma mulher. Esse homem irradia uma força tranquila, uma autossuficiência que é magneticamente atraente e, por consequência, inesquecível. Homens destemidos não são reativos, são centrados e proativos. Quando ela o testa com ultimatos emocionais do tipo: "Se você não fizer exatamente isso, para mim acabou", ele não entra em pânico. Ele não corre para apagar o incêndio. Ele mantém a calma, olha em seus olhos e responde com serenidade: "Eu respeito sua decisão. Faça o que for melhor para você." Quando ela tenta manipulá-lo com culpa, ele não se desdobra em 1 milhão de desculpas desesperadas. Ele a encara e afirma: "Eu não vou me desculpar por ser quem eu sou ou por defender meus princípios." As pessoas, em um nível fundamental, são atraídas por aqueles que lideram sem medo. O medo te torna reativo, sempre um passo atrás, enquanto a coragem te torna proativo, o capitão de sua própria vida. O homem que não teme nada pode ocasionalmente perder algumas mulheres que não estão preparadas para sua força, mas ele invariavelmente ganha o respeito de todas. E o respeito é a semente poderosa que floresce na memória. Terceiro pilar: o homem que jamais implora. Um dos hábitos mais autodestrutivos e repulsivos que um homem pode desenvolver é o de suplicar, por atenção, por afeto, por validação ou por compromisso. No começo, essa atitude se manifesta de formas sutis, quase imperceptíveis. Ele envia aquela mensagem extra quando a anterior foi claramente ignorada. Ele se apressa em pedir desculpas por algo que nem foi sua culpa, apenas para suavizar as coisas e evitar o desconforto dela. Ele faz promessas grandiosas sobre o futuro quando, na verdade, ela não fez absolutamente nada para merecê-las. O que os homens falham em compreender é a dinâmica de poder que está em jogo. Quanto mais você implora, mais invisível e insignificante você se torna aos olhos dela. A razão para isso está profundamente enraizada na biologia e na psicologia. As mulheres são, por natureza, programadas para testar a força de um homem. E essa força não é medida em bíceps ou no saldo bancário, mas sim em sua capacidade inabalável de se manter firme e centrado quando ela, consciente ou inconscientemente, o pressiona. O homem que implora está comunicando, em alto e bom som, uma mensagem de extrema fraqueza. Sua atitude grita: "A sua aprovação e a sua presença na minha vida são mais valiosas do que o meu próprio amor próprio e a minha dignidade." Isso não pode ser confundido com amor. É a mais pura forma de desespero. E o desespero, por sua natureza, é completamente esquecível e anti-erótico. Agora, vamos contrastar essa imagem com a do homem que nunca, sob nenhuma circunstância, implora. Ele não precisa anunciar sua força. Ele a comunica silenciosamente através de suas ações. Ele demonstra que é um homem completo e inteiro por si só. Se ela se retrai emocionalmente, ele não a persegue freneticamente, exigindo saber o que há de errado. Ele lhe dá espaço, confiante em seu próprio valor. Se ela o ignora, ele não a bombardeia com ligações e mensagens, transformando o celular dela em um campo de batalha para sua carência. Ele foca em sua própria vida. Se ela ameaça ir embora, ele não se desmorona em um poço de promessas vazias e súplicas. Em vez disso, ele demonstra com uma calma desarmante que se respeita demais para mendigar por migalhas de amor ou atenção. A psicologia por trás disso é elegantemente simples. Quando você implora, você se coloca em uma posição hierárquica inferior a ela. É uma lei da natureza humana. Nós não valorizamos aquilo que nos é entregue com facilidade e sem esforço. Contudo, no exato momento em que você se recusa a jogar o jogo da súplica, o tabuleiro vira completamente. Ela, acostumada a ter homens aos seus pés, começa a se questionar: por que ele não está lutando por mim como os outros?
Será que eu não sou tão importante para ele quanto eu imaginava? Essa dúvida, essa semente de incerteza, persiste em sua mente e o torna inesquecível. Grave isto. As mulheres nunca esquecem o homem que demonstrou valorizar a si mesmo mais do que a aprovação dela. A grande ironia é que, ao abandonar a postura de súplica, você raramente a perde. Na verdade, é nesse momento que você geralmente conquista seu mais profundo respeito e, consequentemente, sua mais genuína atração. Quarto pilar. O homem que ela não consegue controlar. É preciso entender uma verdade fundamental sobre a natureza humana feminina. As mulheres não desejam em seu âmago um homem que elas possam controlar completamente. Claro, elas podem pressionar, podem testar seus limites, podem puxar as rédeas para ver o quão longe você cede. É um teste instintivo de força. Mas no momento em que elas percebem que podem te moldar e te manipular como se fosse argila, o interesse se dissipa como fumaça. O controle total aniquila a atração. Ser controlável te torna previsível, e homens previsíveis são, por definição, esquecíveis. Conheci um homem que estava em um relacionamento onde sua namorada o testava incessantemente. Eram pequenas birras por motivos triviais, ameaças veladas de término, ou o uso estratégico do tratamento de silêncio para conseguir exatamente o que queria. E como a maioria dos homens que temem a perda, ele sempre cedia. Se ela exigia que ele cancelasse planos com os amigos, ele cancelava. Se ela queria iniciar uma discussão por algo insignificante, ele passava horas se explicando, tentando acalmá-la. No curto prazo, ela parecia satisfeita com o poder que exercia, mas com o passar do tempo, o respeito que ela sentia por ele se erodiu completamente, dando lugar a um leve desprezo. Por quê? Porque ele se tornou seu fantoche. Agora, compare essa dinâmica com a de outro homem que conheço. Certa vez, sua namorada, em um momento de frustração, disse-lhe: "Se você não fizer o que eu quero, eu vou embora." Em vez de entrar no modo de pânico, que é a reação padrão, ele simplesmente a olhou com calma e disse: "Essa é uma decisão sua." Sem levantar a voz, sem suplicar, sem fazer contra-ameaças. Apenas uma confiança serena e inabalável em sua própria posição. O resultado? Ela não foi embora. Pelo contrário, ela ficou, e sua postura em relação a ele mudou. Naquele momento, ela percebeu, em um nível profundo, que ele não era um homem que ela conseguiria dobrar com manipulação emocional. Esse momento não apenas manteve a relação, mas forjou um tipo de respeito que perdura. A lição aqui é clara. O homem que se mantém firme, que não se deixa abalar por ultimatos ou chantagens emocionais, torna-se inesquecível. A psicologia explica isso de forma brilhante. Os seres humanos, por natureza, estão sempre testando os limites em suas interações. É assim que descobrimos onde estamos. A pessoa que mantém limites firmes e consistentes não é vista como má, mas como uma fonte de força e estabilidade. E isso inspira respeito. E o respeito é o solo fértil onde o desejo floresce. Isso não significa ser frio ou insensível. Significa demonstrar uma força tranquila e centrada. Quando ela tenta usar a culpa como arma, você não cede. Quando ela usa o silêncio para puni-lo, você não a persegue desesperadamente. Você permanece firme, inabalável e focado em seus próprios valores. Os homens de quem as mulheres falam com admiração anos depois, raramente são aqueles que elas podiam controlar como marionetes. São aqueles que elas não conseguiam manipular. Quinto pilar. Aquele que tem a força para se afastar. Desde a infância, os homens são bombardeados com a narrativa romântica de que, se você realmente se importa com uma mulher, seu dever é se agarrar a ela, não importa o que aconteça. Você deve ficar, lutar incansavelmente, provar o seu valor repetidamente. Mas aqui reside uma das verdades mais desconfortáveis e poderosas sobre a dinâmica entre homens e mulheres. O homem que se torna verdadeiramente inesquecível não é aquele que se agarra desesperadamente quando o navio do relacionamento começa a afundar. É, na verdade, aquele que possui a força interior e a dignidade para se afastar. Quando você toma a decisão de se afastar de uma situação que não lhe serve mais, você envia uma mensagem subcomunicada que a maioria dos homens tem medo demais, até mesmo de sussurrar.
A minha vida, a minha missão e o meu bem-estar não giram em torno de você. O poder contido nessa mensagem é imenso, pois a maioria das mulheres está condicionada a ver homens que imploram, que suplicam e que se humilham por uma segunda, terceira ou quarta chance. O homem que se recusa a desempenhar esse papel previsível quebra completamente o roteiro que ela espera. Isso a choca, a desequilibra e a força a reavaliar quem você é. Ela o vê sob uma nova e intrigante luz, pois você não age como todos os outros. Não se trata de ser frio, cruel ou desalmado. Trata-se de uma demonstração inequívoca de que a sua dignidade e o seu autorrespeito estão em uma posição hierárquica superior à necessidade da aprovação dela. E no exato instante em que você demonstra isso, ela sente algo que talvez nunca tenha sentido antes por você. Um profundo respeito. Um respeito que vem misturado com uma dose potente de curiosidade, porque de repente você deixou de ser previsível. Você provou que a ausência dela, embora talvez dolorosa, não irá destruí-lo. As mulheres nunca, jamais, esquecem o homem que teve a coragem de se afastar primeiro, porque essa atitude muda fundamentalmente a dinâmica do poder. Em vez de ser ela a juíza que decide se você é digno de permanecer em sua vida, você demonstrou que é você quem detém o poder final de decisão sobre o seu próprio destino. Afastar-se, nesse contexto, não é um ato de fraqueza. É a mais pura demonstração de poder pessoal. E esse poder deixa uma marca indelével em sua memória. Sexto pilar. Aquele que ela precisa conquistar. A maioria esmagadora dos homens passa a vida em um estado de perseguição ativa. Eles perseguem as mulheres com um arsenal de táticas previsíveis, elogios constantes e muitas vezes insinceros, uma enxurrada de mensagens, a oferta de favores não solicitados e um esforço geral incessante para agradar. E a verdade irônica é que, quanto mais intensamente eles perseguem, mais rápido ela se afasta, seja física ou emocionalmente. Por que isso acontece? Porque, como seres humanos, raramente atribuímos valor àquilo que é obtido sem nenhum esforço. O que está sempre e facilmente disponível nunca possui o mesmo fascínio magnético daquilo que sentimos que, de alguma forma, merecemos e conquistamos. As mulheres nunca esquecem o homem que elas sentiram que tiveram que conquistar, pois essa é uma experiência extremamente rara em um mundo onde a maioria dos homens se entrega de bandeja. Pense nisso. A maioria dos homens capitula ao primeiro sinal de beleza física. Eles estão dispostos a abandonar seus planos, suas metas, seus amigos e até mesmo seus próprios padrões em troca de uma migalha de atenção. Mas quando um homem se recusa a seguir essas regras não escritas, quando ele, através de suas ações, a compele a provar o seu próprio valor para ele, a situação se inverte de forma dramática. A perseguição, neste contexto, não é necessariamente física. Ela é, acima de tudo, psicológica. Uma mulher está te perseguindo quando ela começa a investir energia mental e emocional em você. Quando ela se pega pensando no que você acha dela. Quando ela se esforça um pouco mais para se arrumar antes de te encontrar. Quando ela ajusta a agenda dela para se encaixar na sua. É nesse investimento que a verdadeira atração floresce, pois ela agora está emocionalmente engajada no processo. O homem que consegue virar o roteiro e a leva a persegui-lo, o faz primariamente ao viver uma vida com um propósito claro e inabalável. Ele não cancela seu treino na academia, sua reunião de negócios ou seu tempo com amigos só porque ela lhe enviou uma mensagem de última hora. Ele demonstra sem precisar verbalizar que a sua missão e o seu crescimento pessoal vêm em primeiro lugar. No momento em que ela percebe que não é, e nunca será, o centro absoluto do universo dele, seus instintos mais primais são ativados. A curiosidade dela se transforma em um motor para a perseguição. As pessoas valorizam imensamente aquilo pelo qual tiveram que trabalhar. Se ela teve que se esforçar para ganhar o seu tempo, a sua atenção e o seu respeito, ela, inconscientemente, atribui um valor muito maior a você. Você não é apenas mais um cara que caiu de paraquedas em sua vida. Você é o homem pelo qual ela teve que lutar, que ela teve que conquistar. E esse esforço, esse investimento, o grava de forma permanente na memória dela. Sétimo pilar. Aquele que a ensina algo valioso.
toda mulher, sem exceção, se lembra do homem que lhe ensinou algo genuinamente valioso sobre si mesma, sobre a complexidade dos relacionamentos ou sobre a própria vida. Não porque ele agiu como um professor arrogante ou tentou controlá-la com seus dogmas, mas porque sua simples presença, suas ações e a maneira como ele conduzia a própria vida a transformaram de alguma forma. Esse homem se torna inesquecível porque ele transcende a categoria de namorado ou caso. Ele se torna um ponto de inflexão em sua biografia, um catalisador para seu crescimento. A maioria dos homens, infelizmente, não deixa nenhum legado. Eles entram e saem da vida de uma mulher oferecendo a mesma atenção genérica, as mesmas conversas superficiais e os mesmos padrões de comportamento que ela já testemunhou centenas de vezes. E quando o relacionamento termina, não há nada de substancial para refletir. Ele é fácil de esquecer porque não provocou nenhuma mudança em sua perspectiva. Mas o homem que a ensina, ele é de uma estirpe completamente diferente. Ele é aquele que a ensina que o respeito é uma via de mão dupla, ao se recusar firmemente a aceitar qualquer forma de desrespeito. Ele é aquele que lhe mostra, através do exemplo, que o amor verdadeiro não é sobre controle e possessividade, ao viver com um forte senso de independência e propósito. Ele é aquele que lhe ensina o valor da paciência, porque ele não apressa o compromisso nem força a intimidade, permitindo que as coisas se desenvolvam organicamente. Cada interação com ele se converte sutilmente em uma lição. Não porque ele está ativamente pregando, mas porque ele vive de uma maneira tão autêntica e alinhada com seus valores que ela não pode ignorar. As pessoas não esquecem aquelas que foram instrumentais em seu crescimento pessoal. Se você inspira alguém a ser uma versão melhor de si mesma, a pensar de forma diferente, ou a elevar seus próprios padrões, você conquista um lugar permanente e honroso em sua memória. Ensinar neste contexto não significa controlar. Não se trata de forçá-la a mudar. Trata-se de se manter tão firme e consistentemente em seus próprios valores que ela aprende e evolui simplesmente por estar em sua órbita. Você não precisa dizer a ela, não me desrespeite. Você demonstra isso ao se afastar calmamente do desrespeito. Você não precisa dizer a ela, seja independente. Você demonstra isso ao perseguir sua missão sem pedir desculpas. É por isso que ela nunca esquece aquele que a ensina, porque ele não foi apenas uma parte de sua vida, mas uma lição viva dentro dela. As mulheres encontram inúmeros homens ao longo de sua jornada, mas apenas um punhado deles deixa uma marca verdadeiramente permanente. O homem inesquecível é a síntese de todos esses pilares. Aquele que se recusa a implorar, que impõe padrões elevados para si e para os outros, que não se deixa controlar por manipulações e que não teme as consequências de ser autêntico. É o homem que se afasta com dignidade quando necessário, que a obriga a persegui-lo através de seu próprio valor e que lhe deixa lições que perduram para sempre. Lembre-se, em última análise, não se trata de aprender jogos ou de ser cruel. Trata-se de viver com uma força interior inabalável, com um profundo autorrespeito e com um propósito que guia todas as suas ações. Torne-se esse homem, e você não será apenas lembrado. Você se tornará o padrão de ouro, o homem com o qual ela, silenciosamente, comparará todos os outros pelo resto de sua vida. Se você chegou até o final deste roteiro e está pronto para internalizar esses princípios e se tornar inesquecível, comente a palavra impacto abaixo para eu saber quem está realmente comprometido com essa jornada de transformação.